mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra produza em nós o fruto para o qual ela está sendo plantada. Senhor, que o teu Espírito Santo haja em nós e através de nós. Que todas as pessoas sejam abençoadas por ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é filhos pedidos em oração. Irmãos, a história de Ana, como nós lemos uma parte dela aqui, é muito linda, muito bonita. Mas como introdução a esta palavra, eu quero falar também de uma outra mulher. E essa mulher é Raquel, em Gênesis 31 e 2. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Irmãos, Raquel aqui, que é a mulher que eu quero falar com vocês nessa introdução, ela tinha o mesmo problema de Ana. Ela era estéril, ela não gerava filhos. E o que aconteceu aqui com Raquel? Raquel, ela pediu filhos a Jacó, ao seu marido. Ela falou: me dê filhos, senão eu vou morrer. Esse morrer aqui é no sentido dessa angústia da alma. Veja que Raquel também tinha essa tristeza, essa angústia por não gerar filhos, que para aquele contexto era muito importante. E eu quero que você compreenda isso. Raquel pede a Jacó e fala: eu preciso ter filhos. Mas o que acontece? Dentro desse contexto nós temos a seguinte ideia do que o Senhor estava trabalhando já na vida dela. Jacó, ele mostra, falando: eu não estou no lugar de Deus. Jacó, ele estava dizendo: só Deus pode te dar filhos. Só Deus pode dar a vida, só Deus pode gerar a vida. E com esta verdade, eu quero que você compreenda que Ana, ela já era mais amadurecida. Ana, ela já não culpava o seu marido Eucana, mas ela decidiu, diante do que ela passava, ir direto em Deus, porque ela sabia que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, tanto com Raquel quanto com Ana, Deus abençoou. Só que preste atenção numa coisa: para nós chegarmos no resultado que Deus tem para nós podemos seguir diversos caminhos. E preste atenção nisso. Muitas vezes nós fazemos como Raquel, esperamos o resultado vir de um outro homem ou de uma outra mulher. Às vezes nós depositamos a nossa expectativa e fazemos pedidos aos homens para que eles possam nos atender. Eu sei que a pessoa A poderia fazer algo por mim, mas ela não fez. Eu sei que a pessoa B poderia fazer algo por mim, mas não fez. Eu sei que aquela pessoa lá em tal lugar poderia ter se lembrado de mim, mas ela não se lembrou. Hoje eu quero te dizer que nós podemos encurtar o caminho e ir direto na fonte, e direto em Deus, e buscar ao Senhor, e clamar ao Senhor. Era o plano de Deus, era o propósito de Deus. Irmãos, veja bem, Deus decidiu, neste primeiro momento, tanto para Raquel quanto para Ana, que por um momento elas não gerariam filhos. Isso aí foi uma decisão de Deus. Agora preste atenção: da mesma forma que Deus decidiu que elas não iam ter filhos por um tempo, depois elas tiveram para a glória de Deus. Então preste atenção nisso.
Deus, irmão, Ele é o soberano. E quando eu busco a Ele, quando eu estou na presença dEle, o Senhor, Ele vai se lembrar de você, Ele vai se lembrar de mim, Ele vai se lembrar de nós. Quando você tem o entendimento, os filhos são de Deus, os filhos vêm de Deus. Todas as crianças que nascem é pela vontade de Deus. Pronto, você já andou comigo, está quase chegando no final da mensagem. Porém, se em algum momento você achar que a existência do ser humano passa pela vontade de 2 seres humanos ou 3 seres humanos, aí você já vai ter um problema com o entendimento. Porque se você entende a humanidade a partir da própria humanidade e você não reconhece a soberania de Deus, você não vai encontrar muitas respostas. Porque a maioria das respostas que nós buscamos, elas estão nas Escrituras, elas estão nos ensinamentos que Deus deixou para nós. Mas para isso, eu preciso crer na soberania de Deus. Eu preciso acreditar que o Senhor é soberano sobre a terra e sobre os céus, Ele é o Senhor absoluto. Nunca nós podemos perder o foco na soberania de Deus. Nunca nós podemos perder o foco, que é Deus que vai me responder. Irmãos, nós não temos poder de determinar nada, de dizer nada que é impossível aos homens de se fazer. Nós temos a prerrogativa de pedir. Deus falou na sua palavra: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. O que Deus deixou para nós é a possibilidade de pedir. Então você pede e Deus vai avaliar. Se Ele quiser te responder, Ele responde. Se Ele não responder também, Ele continua sendo Deus da mesma maneira. Então nós não temos o poder de falar assim: olha, vai acontecer porque eu falei. Não, só vai acontecer se Deus falar. É por isso que nós temos que pedir: Senhor, fala, Senhor, libera, Senhor, abençoa, Senhor, entra nesta causa, opera neste meio, faz alguma coisa por mim, Senhor. Aqui, meus irmãos, Deus, Ele já queria abençoar. Ana, quando ela percebeu que ela não poderia gerar filhos, nela havia uma tristeza muito grande. E eu quero que você preste atenção, porque ela fala abertamente. Até o seu marido perguntou para ela: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quantas mulheres você não conhece que estão como Ana, amarguradas, entristecidas, sem vontade de comer? Quantos homens você conhece que estão assim, amargurados, sem vontade de comer, sem vontade de fazer as coisas? A tristeza de Ana era muito grande. Veja que quando Ana vai até o tabernáculo, ela decide orar a Deus, ela decide pedir a Deus que Ele resolvesse este problema grave que ela tinha, esse algo que era impossível para os homens. E ela, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não teve vergonha de chorar diante de Deus e de clamar e de pedir. E ela estava ali no tabernáculo orando a Deus. O tabernáculo, para você entender, era uma tenda feita de panos, e ela ficava do lado de fora daquela tenda, e ela clamava ali, ela buscava ali, ela estava na presença de Deus ali, e ela fez um voto com Deus. E neste voto com Deus, ela disse algo que tocou Deus. Ela disse: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela estava dizendo assim: Senhor, este filho que eu gerar não vai ser para mim, vai ser para ti. Presta atenção, irmão. Viu, irmão? Presta atenção. O filho que você gerou não é para você, é para Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor do nome do Senhor. Aqui nós entendemos o plano de Deus.
Aqui nós entendemos o propósito de Deus, e a fé de Ana foi: se o Senhor me der, eu te devolvo. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Irmãos, aqui está um grande segredo daqueles que buscam o favor de Deus. Entenda, quando você pede para você, quando você diz me dá, eu quero, você fica com aquela coisa como se fosse só para você, como se fosse um mimo. Muitas vezes você terá dificuldade de receber. A palavra de Deus diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. Mas quando você pede algo para Deus, quando você coloca algo na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu quero receber, mas é para te glorificar, é para dizer para as pessoas que eu não tinha condições, mas o Senhor realizou o milagre poderoso, e o Senhor abriu as portas. Só que ela chamou a atenção do sacerdote, e o sacerdote olhou para ela e achou que ela estava embriagada, mas ela deu o testemunho dela. Ela disse: olha, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu não tomei bebida forte não, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha o outro segredo de Ana: derramar a alma na presença do Senhor, porque Ele é poderoso para realizar coisas extraordinárias. Tem pessoas, irmãos, que vêm numa igreja como essa e só vê o homem, e só vê as mulheres. A pessoa consegue guardar o que cada um estava vestindo, como que foi tudo, mas só olha para o homem, só olha para as pessoas ao redor. Hoje eu quero te convidar a derramar a sua alma na presença de Deus, porque o Senhor é poderoso para operar nas nossas vidas, porque aquilo que eu estou buscando precisa estar em conformidade com a vontade de Deus, precisa estar em conformidade com o Senhor, precisa estar na direção do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado. E foi o que ela fez, ela colocou diante de Deus. Depois o sacerdote entendeu o que tinha acontecido com ela, e aí eles foram embora. Mas preste atenção numa coisa: Deus ouviu a oração de Ana. Entende? Deus ouviu. Porque quando Ele ouve a oração, a Bíblia diz aqui que sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia: o tenho pedido ao Senhor. A palavra Samuel significa pedido diante de Deus. Então ele está dizendo: ó, este é o Samuel. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz aqui que, havendo desmamado, que mais ou menos com 3 anos de idade por aí, o levou consigo, e com 3 bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança, aproximadamente de 3 a 5 anos de idade. E aqui, quando ela chega diante do sacerdote, quando ela mostra o menino para o sacerdote começa a entender que aquele menino, o Samuel, era o pedido diante de Deus. Aquele Samuel era o resultado da oração de Ana. Ana produziu em Deus o filho que nasceu através dela. Então todos os seus filhos começaram em Deus e nasceram através de você que é mãe. O seu filho, ele não nasceu por um acidente. A criança, você, não é um acidente. Não foi por acaso que você nasceu. Não foi à toa que você nasceu. Você nasceu porque Deus tem um propósito para a sua vida, assim como Ele tinha para a vida de Samuel. Ana, ela faz uma oração maravilhosa, bonita. Aqui não temos tempo para ler a sua oração, mas a Bíblia nos mostra que ela mostrou para aquelas pessoas, mostrou para todos que é possível você gerar filhos a partir de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Os filhos não são gerados a partir de um homem e de uma mulher. Os filhos são gerados a partir da vontade de Deus.
E isso, meus irmãos, precisa ficar claro para que nós possamos ter compreensão que a nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem uma razão, a nossa vida, ela tem uma direção. Mesmo que tudo estava complicado naquele santuário, muitos problemas na família do sacerdote, muitas coisas acontecendo, Ana, ela não queria saber dos problemas dos filhos do sacerdote. Ana, ela não queria saber do que estava acontecendo em Israel, como é que estava a economia de Israel, como é que estavam as coisas ao seu redor. Mas Ana, ela teve um propósito: Senhor, eu quero gerar um filho para ti, eu quero gerar uma criança para o teu altar, para glorificar o teu nome. E Deus concedeu a ela o desejo que ela procurava. A Bíblia nos mostra aqui que o Senhor, através desta operação maravilhosa e deste milagre poderoso na vida de Ana, ele levanta agora um profeta, porque Samuel foi um profeta, foi um homem de Deus, foi uma pessoa que fez muitas coisas diante do Senhor, foi um homem que deu orgulho à sua família, à nação de Israel, ao seu povo. Por quê? Ele não era simplesmente uma criança qualquer, mas ele era um nazireu, ele era consagrado a Deus, ele era separado a Deus, ele era separado para o louvor, para a adoração, ele era separado para oferecer sacrifícios, ele era separado para viver na presença de Deus. Foi para isso que Deus nos gerou, para vivermos na sua presença, para estarmos aqui, olha, na casa do Senhor, para quando você estiver lá com a sua família, no meio dos seus, você exalar o bom perfume de Cristo, você mostrar que você nasceu sim, para cumprir o plano de Deus na sua vida. E a Bíblia, ela nos mostra aqui, que Ana, ela não teve só Samuel. O Senhor abençoou a vida dela de uma forma extraordinária. O Senhor estendeu as suas mãos sobre ela, ao ponto dela ter mais filhos. Ou seja, Deus falou para ela assim: olha, você me deu este filho, ele está no meu altar, e eu vou te dar mais filhos para estar com você na sua casa. Uma mulher que não poderia gerar, uma mulher que não poderia conceber, mas o Senhor fez nascer, o Senhor trouxe a vida, o Senhor trouxe esta oportunidade, porque os filhos vêm de Deus. Hoje, você que é mãe, e você conseguiu esta bênção de gerar, e você conseguiu esta bênção de trazer esses filhos ao mundo, este filho ao mundo, esta filha ao mundo. Para quê que o Senhor te concedeu esta bênção? Para que os seus filhos e a sua vida sejam para louvor e glória do seu nome. Em toda a Bíblia, como falei aqui também de manhã, nós observamos a maneira de Deus agir e a maneira de Deus trabalhar. E quando Deus abre as portas para Ana, quando Deus gera através de Ana, Ele não gera de qualquer maneira. Então, irmãos, o nosso propósito aqui na terra, a nossa visão de Deus, o nosso plano aqui na terra, tudo que nós pensamos, ele tem que passar pela bênção de Deus, ele tem que passar pela vontade de Deus, ele tem que passar pelo querer de Deus. Ana, na sua oração, ela diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta do pó o pobre e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Olha que coisa extraordinária, olha a visão de Ana. Então preste atenção, tenha a visão de Ana. Qual é a visão de Ana? Deus é o Deus do impossível. Ah, Senhor, mas eu tenho um filho que, olha, esse está complicado. Não está não, pode ficar tranquilo, Deus ele vai agir na vida dele. Ah, pastor, mas eu tenho uma filha muito difícil. Não, ela não é muito difícil, pode ficar tranquila, Deus vai agir na vida dela.
Ah, pastor, mas parece que as coisas estão todas dando errado. Creia no Deus do impossível. Você veio para cá como Ana foi até o tabernáculo. Você veio na fé. Você veio para buscar de Deus a resposta para a sua vida. Este é algo impossível que Deus fez aqui. Deus pode fazer muito mais na sua vida. Mas você precisa crer em Deus. Irmãos, eu quero destacar sempre isso. Tinha muitos problemas acontecendo em Israel, mas Ana não estava preocupada com os problemas que estavam acontecendo em Israel. É isso que você precisa entender hoje. Você precisa estar atento ao que Deus está movendo através da sua vida. Você sabia que Samuel, ele foi uma resposta para resolver os problemas de Israel? Ele foi uma resposta para resolver os problemas de uma geração. Tem até uma canção que nós cantamos que fala isso. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Por quê? Samuel, que foi gerado pelo poder de Deus, assim como você, assim como cada um de nós, ele viveu para a glória de Deus, mas ele teve uma mãe que confiou em Deus o seu filho. Então, mães, hoje, o chamado é: confie a Deus os seus filhos. Confie a Deus. Coloque eles nas mãos de Deus hoje. Coloque eles diante do Senhor hoje. Confia que Deus irá fazer. Irmãos, às vezes o Dia das Mães é um pouco triste para algumas pessoas que têm situações nas suas vidas. Talvez não seja um dia de boas lembranças para muitas pessoas, mas mesmo que você possa estar marcado ou marcada por um dia com uma certa tristeza, por problemas e dificuldades da vida, que nós não vamos elencar aqui, não olhe para estas dificuldades, porque veja, era impossível Ana gerar, mas ela pediu ao Senhor: Senhor, me dá esta oportunidade. Por mais que você esteja triste neste dia como Ana estava, por mais que você esteja abatido no seu espírito, ou abatida no seu espírito, vivendo um momento difícil com as lembranças ruins, mas creia, Deus é poderoso para reverter essas lembranças, para reverter essas situações e te dar um futuro promissor, e te dar um futuro melhor, e fazer deste momento de tristeza um novo momento na sua vida. Mas hoje você precisa olhar para Deus. Hoje você precisa fazer o que ela fez. Você precisa buscar a face do Senhor. É o que a Bíblia diz. Nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Visto, pois, o Senhor, a Ana visitou o Senhor, pois a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Isso significa que Deus ainda vai fazer coisas maravilhosas na sua vida daqui para frente. Irmão, vamos hoje entender: a vergonha durou até ontem, hoje é o dia de vitória. A partir de hoje, vai contando para que o Senhor possa ir melhorando e levantando e te mostrando que Ele continua sendo Deus, o Todo-Poderoso, para que você testemunhe aqui neste altar, para que você venha aqui e diga: olha, realmente eu estava assim, a tua serva estava no momento de tristeza, o teu servo estava no momento de tristeza, mas o Senhor mudou a história. Nesta noite, se você crê em Deus, Deus pode fazer isso na sua vida. E foi interessante que foi em Siló, foi na igreja, foi no templo, foi no espaço reservado para buscar a Deus. Este espaço aqui, ele é consagrado a Deus. São 67 anos que estas portas estão abertas ininterruptamente. Tem muita igreja por aí que já fechou e reabriram. Esta porta aqui nunca foi fechada. Passaram aqui várias pessoas, mas ela sempre esteve aberta. Para quê? Para você entrar aqui hoje e Deus mostrar para você que Ele continua sendo o Deus do impossível, para que daqui a um ano você venha testemunhar do poder de Deus e
falar assim, ó, eu busquei ao Senhor e o Senhor me respondeu. É para você, irmão, que Deus faz as coisas, para você compreender que você não nasceu por acaso, não foi colocado aqui por acaso, mas foi porque Deus, Ele operou para que você nascesse, para que você estivesse aqui, e para que os filhos dele ainda, que vão nascer, possam estar aqui diante deste altar, e na presença de Deus, e louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu tenho certeza que você entendeu esta palavra. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus.